Pessoal, para vocês entenderem a questão de Taiwan hoje, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. Na década de 30, o Japão era um império. O imperador chinês queria expandir, né, o império chinês. Eles tinham uma força militar muito forte. O Japão era uma potência naquela época e queria expandir seus territórios. Só que o Japão é uma ilha, cara, não tinha muito para onde eles ir. Então, para eles conseguirem expandir, eles iam ter que dominar algumas regiões. E decidiram invadir a China. Claro que aqui tudo muito resumido, galera, tá? Eu vou tentar ser o mais imparcial possível. E foi uma invasão bastante violenta, tá, pessoal? Não vou entrar aqui em detalhe, foi bem violenta a invasão japonesa. O que acontecia na China nessa época? Existia um governo ali que era o Partido Nacionalista, cujo líder era o Chiang Kai-shek, tá? E existia o Mao Tse-tung, que era ali um cara que estava tentando fazer a Revolução Comunista. Ele já tinha dominado alguns espaços dentro da China e lutava constantemente contra as forças nacionalistas para fazer uma revolução comunista na China. E eles continuavam brigando entre eles e o Japão começou a invadir a China nesse momento. De início, eles não deram muita bola para o Japão e continuaram brigando. Mas aí o Stalin acabou se envolvendo, bem esse lá da União Soviética acabou se envolvendo e mais ou menos disse, olha, se vocês continuarem brigando entre nacionalistas e comunistas e não prestarem atenção no Japão, quando vocês terminarem essa guerra aí, o Japão já dominou tudo. Então parem com essa briga de vocês, vão guerrear contra os japoneses, expulsem os japoneses e depois se resolvam, né? Eu acredito que foi isso que ele disse. Então eles fazem um acordo entre os dois, entre o Kai-shek nacionalista e o Mao comunista. E o acordo era o seguinte, o Mao Tse-tung pararia por um momento de tentar fazer uma revolução, então iria se concentrar na batalha contra o Japão, né? Ele cedeu nisso, e o Chiang Kai-shek permitiria que o Partido Comunista, que o Mao abrisse escritórios de comunistas em locais em que os nacionalistas eram fortes já, certo? Porque eram divididos ali, né? Um pouco do povo gostava do comunismo e um pouco do povo gostava do nacionalismo. Então eles fazem toda essa briga com o Japão, etc., e conseguem, com o final da guerra, quando a guerra acaba, os japoneses se rendem. Existia um problema ali que era o seguinte, quando os soldados do Kai-shek, que era nacionalista, iam para as regiões que eram comunistas, eles tratavam o povo daquela região como se eles como invasores, entendeu? Eles tratavam mal o povo que era comunista. E o Mao Tse-tung falou para o exército dele comunista fazer o contrário. Olha, quando vocês forem lá nos nacionalistas, ajudem o povo ali a arar a terra, ajudem o povo a produzir, sejam bondosos com eles e tal. Galera, aqui eu não estou falando que eles estavam fazendo isso por bondade, tudo faz parte da estratégia também, tudo fazia parte da estratégia de poder. É claro que com o tempo as pessoas começaram a gostar mais dos comunistas naquele momento, né? Começaram a gostar mais, porque o Kai-shek também era um cara corrupto, tinha vários problemas no governo, etc. Quando o Kai-shek viu que a coisa ia ficar complicada para ele, porque os comunistas estavam dominando mais, ele estava perdendo muito espaço, ele decidiu atacar então o chamado Exército Vermelho. E obviamente que a partir daquilo ali rasgou-se todo e qualquer acordo que eles tinham feito. Muitas brigas foram acontecendo, tá? Foi uma coisa horrorosa, assim, a quantidade de batalhas que tiveram, mas para resumir para vocês, então, em 1º de outubro de 1949, o Mao Tse-tung declara a República Popular da China em Pequim. Chiang Kai-shek se refugia na ilha de Formosa, que depois vai se chamar Taiwan e a capital vai ser Taipei, e diz que agora lá é a China e que ele decide de lá. E o Mao Tse-tung, lá de Pequim, diz que lá é a República Popular da China, que a China verdadeira é lá e que ele decide tudo de lá também. E como que se resolveu essa situação? Pois é, galera, até hoje não se resolveu. É óbvio que por várias vezes o exército comunista da China continental tentou invadir Taiwan. Só que os Estados Unidos apoiavam muito Chiang Kai-shek, então eles sempre reprimiam e nunca conseguiram conquistar. Mas esse território, essa ilha, que é menor do que Cuba, acabou sendo considerado pela China como uma província rebelde, vamos dizer assim, uma província rebelde lá. E a China atual, né, já definiu que caso Taiwan diga que é independente, eles podem militarmente invadir Taiwan, né?
Só que aí entra uma questão importante e entra o porquê a China não invadiu Taiwan até hoje e o porquê a coisa pode ficar complicada. A China vem constantemente dizendo que vai invadir Taiwan, que Taiwan precisa se render a eles e etc. E fez vários exercícios militares, tenta intimidar, diz que é uma província rebelde e que ela pertence à China e pronto. Por quê? A China diz que até 2050 pretende ser a maior potência do mundo. E, obviamente, que primeiramente eles precisam dominar o quintal deles, né, que seria Taiwan. Então eles têm esse objetivo. Só que Taiwan conta com muita ajuda americana, então fica aquele medo de haver um conflito muito grande caso a China de fato invada Taiwan. Taiwan não teria muita condição de repelir um ataque chinês diretamente. Embora eles sejam bem armados, você tem que imaginar um país de 23 milhões de habitantes, numa ilha menor do que Cuba, contra um país continental de 1,3 bilhões de pessoas e com um exército gigantesco. Só que aí, por que a China não invade Taiwan? Por um negócio chamado escudo de silício. E escudo de silício justamente porque semicondutores e microchips são feitos de silício. Se mais de 50% de semicondutores e microchips são feitos em Taiwan e a China é gigante em eletrônicos e precisa muito desses materiais, o que acontece se a China bombardear Taiwan para invadir? Pois é, eles vão dar um tiro no próprio pé. Eles não invadem Taiwan justamente porque eles sabem que eles podem acabar soltando bombas em fábricas que vai prejudicar muito eles, né? Agora, existe a possibilidade deles tomarem essas fábricas de alguma maneira, não sei, entende? E isso complicaria bastante as coisas. Então, para que esses preços caiam também, é preciso que toda essa questão geopolítica deles ali fique mais tranquila. Qual foi a lição que a gente aprendeu diante de toda essa situação envolvendo semicondutores e microchips? O mundo está aprendendo essa lição. De que a gente não pode mais concentrar muito num lugar só a produção de algo tão importante. Na verdade, essa lição, galera, ela já deveria ter sido aprendida lá na crise do petróleo em 73. Porque durante a crise do petróleo, imaginem, no Oriente Médio, só os países do Oriente Médio, ali Arábia Saudita, Irã, Iraque, etc., produziam petróleo, que era vital para o mundo inteiro. Uma região extremamente de conflitos e problemas. Era óbvio que em algum momento ia dar um problema ali, ia afetar a produção de petróleo e o mundo inteiro ia se lascar. E foi só depois daquela crise que o mundo inteiro abriu os olhos e começou a trabalhar com novas formas de energia, seja ela nuclear, seja ela o próprio álcool. O pró-álcool aqui também veio nessa época justamente por causa da crise do petróleo também, entenderam? Então a gente aprende essas lições, que é não concentrar demais a produção de algo tão importante em um lugar apenas, porque se dá um problema lá, todo mundo se quebra, né? Tá, mas e o que fazer até esses preços voltarem ao normal? Bom, galera, enquanto não tem carro zero saindo, o preço do usado também inflaciona bastante, e bastante mesmo, né? Então você pode pensar assim, cara, eu queria trocar de carro e tal. Agora, você já pensou que talvez, a menos que seja por uma necessidade, como filhos a mais, ou precisa de um carro para trabalho, alguma coisa assim, você já pensou que você poderia pegar o seu carro que está em casa, mandar fazer um polimento, mandar colocar um banco de couro, ou coloca um vidro elétrico, manda lavar o estofamento, fazer ali uma higiene melhor nele para deixar ele bonitão de novo? Já pensou que talvez não seja tão necessário assim você trocar seu carro? Claro, se você puder ou precisa, melhor ainda, né? Mas se você não puder também, cara, às vezes a gente vai enjoando do carro, vai deixando ele meio de lado e acaba que com o tempo a gente esquece de cuidar dele e acaba não olhando mais para ele da mesma maneira. Mas se você falar, não, ao invés de eu trocar, eu vou juntar uma grana aqui, vou mandar botar um banquinho de couro, que não é um absurdo, entendeu? Não é um absurdo de caro. Botar um banquinho de couro, vou fazer uma mecânica aqui, deixar a suspensão legalzinha, colocar pneu novo, lavar o estofamento, caso eu coloque couro e tal, e vou ficar com ele mesmo. Gente, carro dura muito, é só cuidar bem, entendeu? Fazer as manutenções, que com certeza vocês vão ficar com ele por muito tempo. Beleza? Deixe seu like aí, se inscreve no canal, até a próxima.